Olá, queridos, boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez, mais um programa, entrando na sua casa aí, com a palavra de Deus para o seu coração. Esse é o programa Viva Mais, um programa da Igreja Presbiteriana Viva, aqui em Volta Redonda. Eu sou o pastor Marcos Rogério, você já me conhece. Eu trago um grande abraço do bispo José Elias, da pastora Cláudia, e quero convidar você mais uma vez, querido, a estar conosco em uma das nossas igrejas. A nossa igreja sede fica ali no bairro Voldac, na Avenida Senhora do Amparo, número 1154. Você é o nosso convidado especial. Nós temos culto às quartas-feiras, Quarta da Vitória, a partir das 19h30 e aos domingos, às 9h e às 19h. Amém? Se você quiser saber mais sobre a nossa igreja, nossos endereços, nós temos várias igrejas nos bairros de Volta Redonda, nas cidades vizinhas, em outros estados. Você pode estar acessando nosso site, é o www.chamaviva.com.br. Amém? Eu aguardo você então. Hoje nós estamos aqui com uma presença muito especial da pastora Cordélia, está conosco aqui. Pastora Cordélia é a pastora ali da IPV de Vitória, Estado do Espírito Santo. Boa noite, querida, tudo bem? Boa noite, pastor. Tudo ótimo. Está nos visitando aqui esses dias, veio para o Congresso de Mulheres. Aproveitando também no Congresso da Igreja Presbiteriana Viva do Belmonte, né? De mulheres também no final de semana, mulheres com propósito na segunda. Deus tem nos abençoado nessa terra. Amém. E nós a chamamos aqui para dar um testemunho de vida para você. A história dela é forte, viu? Deus transformou a vida, resgatou ela já muito jovem, né? E continua jovem, né? Bonita. Deus resgatou ela muito cedo. Como é que foi esse resgate? Você hoje pastoreando uma igreja no estado do Brasil, mas como que foi esse encontro com Jesus? Como aconteceu esse encontro? Você nasceu no lar evangélico, não? Não, infelizmente não. Esse encontro foi um encontro bem marcante. E a minha vida estava totalmente destruída. Eu já estava partindo para a segunda separação, com filhos, totalmente destruída. E um dia eu já recebia vários convites, mas nesse dia o convite foi muito especial, porque eu tinha uma amiga no mesmo bairro, certo. E ela convidava sempre para ir à igreja dela, ela era da Igreja Assembleia de Deus. Certo. E um dia, acho que ela partiu para o tudo ou nada e disse assim, olha, aonde você quiser ir, eu te levo. E aí eu escolhi isso na Igreja Presbiteriana Viva, porque era uma igreja que eu passava sempre em frente, me chamava a atenção. Passava e via a igreja e tinha vontade de conhecer. Isso, achava que tinha muitas pessoas, eu gostaria de estar ali. E eu entrei na igreja no dia 9 de agosto de 2001. Ela que te levou? Ela me levou. Ela conseguiu te levar, foi então, junto convenceu comigo. pelo Espírito Santo. E subindo essas escadas, a diaconisa Elma, lembro perfeitamente daquele dia, ela me deu um abraço tão apertado, escolheu um lugar para eu ficar. Sim. Aquilo falou muito forte comigo. Você se sentiu, então, amada, essa é a palavra. Acolhida, isso. E naquele dia, o pastor João Marcos pregava sobre uma nova vida, uma nova realidade que o Senhor tinha, que o Senhor podia transformar. E eu prestei atenção em cada detalhe do que ele disse e eu disse para o Senhor, eu falei, se o Senhor existe mesmo, muda a minha vida. Porque já não tinha mais esperança, eu achava que eu tinha nascido para sofrer. Órfã com 12 anos de idade, meu pai havia falecido. E assim, foi muito difícil viver nas ruas, viver de casa em casa. E de repente, mais uma separação. Agora com 3 crianças e mais 2 que eram do meu esposo, 5 filhas. Então... Você já estava no segundo casamento, mas voltando um pouquinho, naquele momento do abraço, você sentiu acolhida. Ali começou a transformação, quebrou porque às vezes a pessoa está tão sofrida, né, que assim não consegue até receber esse carinho. Você recebeu, você quis, você se sentiu... Era o limite. Na casa de Deus. Era o limite, eu estava no meu limite. Não tinha nada disso no mundo. Era muito tempo sozinha, sem família, sem ninguém, a gente acaba também repelindo as pessoas. Então você fica muito sozinho. É isso então, que eu estou dizendo, às vezes, aceitar até o abraço, às vezes é difícil, né? Mas você se sentiu amada e a palavra achou lugar no seu coração. Eu acredito que foi algo de Deus mesmo aquele dia. Eu tinha um encontro marcado. Sim, um encontro marcado. O Senhor resolveu me pinçar naquele dia, porque
assim, falando parece uma coisa muito simples, mas para quem viveu aquele momento, igual as pessoas hoje olham e falam assim, você, é eu, Deus mudou. Deus mudou. Esses dias eu me peguei dentro de Vitória dirigindo, coisa simples, né? Certo. Só que eu não tinha 7ª série, eu não dirigia, eu fumava muito, eu tinha tudo para ser um desastre. Eu era um desastre. Ninguém gostaria de ser como eu. E assim, para mim, esses dias eu estava andando em Vitória e eu lembrei disso. E assim, eu cheguei a dar glória a Deus mesmo por isso. Coisa simples, mas que eu não tinha, que não era a minha realidade. Me lembro daquele versículo, né, pastora? Que Jesus nos resgatou das trevas para a maravilhosa luz. Ele está pronto a resgatar. Agora, eu vejo no seu testemunho, assim, algumas coisas me chamam a atenção. Essa amiga que investiu em você, a importância de se investir nas pessoas, né? Porque às vezes a gente acha que não tem jeito, que a pessoa não... Ontem eu estava num lugar conversando com alguém, ele disse para mim, o meu irmão não tem jeito. Tem jeito, todos têm jeito. Deus amou o mundo e enviou Jesus. Jesus veio para todos, né? E ela investiu na sua vida e não desistiu de você até te levar à casa do Senhor. E a partir desse dia você nunca mais saiu, continuou na igreja. Foi muito dolorido, assim, a transformação, porque a gente deixar o passado não é fácil, mas foi muito rápido. Nós temos 13 anos, né? Vamos fazer 13 anos de conversão e assim foram 13 anos que as coisas aconteceram muito rápido. Quando a gente perder mesmo a identidade de quem nós éramos. Mas não houve, assim, na minha história, foram os 13 anos mais bem vividos da minha vida. Aleluia. Assim, a gente nem merece, né? A gente não merece o que o Senhor faz. A gente não merece mesmo. A gente olhar hoje eu tenho já uma filha casada, mas as outras 4 ainda estão solteiras, mas todas no caminho do Senhor, todas glória assim, a minha casada trabalhando com a gente, as outras buscando ao Senhor, porque o mais difícil ainda é juntar os seus, os meus e o nosso. Né? É verdade. De um casamento com o outro, e assim a gente conseguiu através de Cristo isso. Hoje eu tenho uma família. E tem essa questão, né? Porque você chegou na igreja perdida ainda, sem Jesus, totalmente. Muito machucada, e ainda tinha a questão da separação, que estava muito evidente na sua vida. E como é que foi? Você chegou em casa, o que hoje o pastor Dalcio, né? O que ele viu em você? Ele viu nos seus olhos já essa transformação? Ele achou que eu estava ficando doida, né? É mesmo? Só que eu decidi que eu queria aquilo, eu queria algo, se existisse mesmo eu queria. E aí eu decidi ir para a igreja e todos os domingos eu levantava cedo, ia para a classe de nossos primeiros passos. E o que aconteceu? Ele começou a ir comigo, porque ele achou muito estranho eu levantar cedo e ir embora para a igreja. 20 dias depois eu parei de fumar, fumava 2 maços de cigarro por dia. E aquilo ele começou a ir atrás para ver. Foi vendo a transformação. Isso. E aí eu quis ser recebida na igreja. Eu queria batizar e o pastor João Marcos disse que eu não podia. Não poderia porque eu não era casada. Aí a coisa ficou séria, porque eu já tinha experimentado a paz, aquela paz que excede. Você deixava o marido, mas não deixava Jesus. Mas não deixava Jesus. E aí eu disse para ele, falei, olha, se você não quiser casar, eu sinto muito, mas a gente vai ter que parar aqui, porque eu quero ser Jesus. E ele disse assim, marca o casamento lá que eu vou. Só que ele não esperava que ele também seria alcançado por essa graça, né? Sempre chegava atrasado, assim, no final do culto, e o culto atrasava. Hoje, eu acho uma bênção quando o culto atrasa, porque ele subia e ficava no finalzinho do culto. Geralmente pegava a hora do apelo. Certo. E até que um dia, eu resolvi ir para o encontro com Deus, dia 11 de novembro. E ele não poderia ir se não aceitasse Jesus. E aí ele começou a tentar aceitar Jesus no domingo de manhã, no domingo à noite, e já não houve a... Tem uma história aí, a timidez dele, né? Isso. Ele não ia por causa... Estava querendo, mas estava tímido não aceitava Jesus à frente da igreja. Ia à frente. E nesse dia ele precisava aceitar Jesus, porque o pastor João Marcos, na época, era presbítero, João Maciel, na época era presbítero, ele disse, olha, eu só te levo se você aceitar Jesus. E ele queria saber o que estava acontecendo comigo. E eu me lembro que de manhã não houve apelo, à noite não houve apelo, e aí ele chegou terça-feira na célula que eu frequentava e falou, por favor, põe a mão na minha cabeça e ora por mim, porque eu quero aceitar Jesus. Aleluia. Foi muito lindo. Glória e a partir dali, o testemunho é muito grande.
E o Senhor transformou Ali foi o encontro tudo. com Deus com você, Fomos ao recebeu encontro lá, com Deus. foi uma benção. Voltamos e aí começou o processo, né? É o tempo de lavar roupa suja em casa, né? Sentamos, nos consertamos. Muitas vezes não é muito boas as coisas que a gente ouve ou fala, mas foi o tempo mesmo de limpar a casa. De limpar a casa, de eu receber as filhas dele com minhas filhas, ele receber as minhas também. E aí nós começamos um processo que não foi tão longo, mas muito dolorido. Muito dolorido. Porque a gente se abrir, falar quem a gente é de verdade, eu errei com você, não é muito fácil. Não é fácil. Assumir os nossos defeitos, não é fácil, é muito mais fácil enxergar os defeitos do Senhor, né? É muito mais fácil. E com ele, eu precisei fazer isso, eu precisei mostrar aonde eu tinha errado, ele também. Então foi muito dolorido, mas foi transformador. O Espírito Santo entrou e fez uma grande obra na sua família. Com certeza. Restaurou Hoje nossos você sonhos. vive em paz com o seu esposo, com as suas filhas. Hoje é uma família abençoada. Hoje é uma família. E não só uma família abençoada, como nós também abençoamos outros. É o verdade. interessante é, muitas vezes a gente ouve, eu gostaria de ter uma família como a sua, eu quero ter filhas como você. O marido, então, não preciso nem falar, né? Pastor, é o mais bonito do planeta, é o melhor marido que poderia existir, porque com o Senhor tudo é perfeito. Esses Amém. tempos até a gente estava conversando, que aí a gente começa a procurar, né? Poxa, a gente tinha tanto problema. Hoje o problema que a gente tem é que a gente quer pregar mais o Evangelho e às vezes a gente é tão pequeno, às vezes a gente falha tanto, né? Mas tem verdade. sido bênção. Amém, Tem sido filha. bênção. Amém. É isso. Esse é o programa Viva Mais. Viva Mais com Jesus. Com Jesus é muito melhor. É vida em abundância. Eu tenho falado com você todas as semanas aí, né? Nós vamos para um pequeno intervalo comercial e eu volto já já com a palavra de Deus para o seu coração. Me aguarde aí. Eu volto já. Olá, queridos, estamos de volta. Nós ouvimos aqui o testemunho da pastora Cordélia, né? Testemunho forte, viu? De alguém que investiu na vida dela e hoje ela tem uma vida transformada pelo poder do nome de Jesus. Muito lindo ouvir isso. Agora ela diz também que era muito ansiosa, né? Fumava 2 maços de cigarro por dia, querido. Não é brincadeira não, Jesus transforma as nossas vidas. E eu quero falar sobre isso, sobre ansiedade. Você tem andado estressado? Não? Tem andado ansioso por qualquer coisa? Está perdendo sono? A Bíblia nos ensina, o apóstolo Paulo nos ensina. Se você puder, abra a sua Bíblia. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7, diz assim a palavra de Deus. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Nós vivemos uma época em que se fala muito dessa doença, depressão, ansiedade, estresse. Essas palavras são muito debatidas, muito confrontadas nos nossos dias. Mas não é só nos nossos dias, não. Lá na igreja de Colossos, né? Em Colossos, igreja de Colossenses, Paulo está falando a eles, aos membros da igreja, sobre esse mal, sobre esse problema grande que é a ansiedade. Paulo está dando instruções aos colossenses, à igreja de Colossos, sobre essa questão de ansiedade. A ansiedade é o mal do século, é o mal dos últimos dias. Diz a Bíblia Sagrada que essa doença, essa ansiedade, essa depressão, essa angústia vai atingir a muitos.
há muitos mesmo, é uma das trombetas, né? E já está soando aí. Você tem visto muita gente procurando aí psicólogos? Muita gente procurando fazer análise, muita gente tomando remédio controlado. É sério esse negócio. Paulo está nos dando algumas dicas, alguma receita, alguns métodos para que a gente consiga vencer esse tempo de ansiedade. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que Paulo está dizendo o seguinte, olha, é para a gente orar e suplicar. O que quer dizer isso? Orar, então, 2 horas por dia, 4 horas, 6 horas por dia, 12 horas por dia. Não, é estar em oração, estar em comunhão com Deus. A oração, ela traz comunhão. Não é só orar, mas a oração, ela renova as nossas forças. Oração é comunhão com Deus, oração é relacionamento com Deus, é dizer e suplicar a Deus nos livrar desse negócio. Oração e súplicas. Eu quero desafiar você a ter um tempo com Deus, ter um tempo para Deus, não para fazer coisas para Deus, não. Não faz isso não. Tem muita gente, muitos de nós, conhecedores de Jesus, salvos em Jesus Cristo, crentes, firmes na igreja, com cargos de liderança até, ansiosos, é a verdade. A gente está fazendo coisas para Deus, não é isso que eu estou dizendo para você. Fazer coisa é muito importante, precisa fazer, o reino precisa avançar, o reino precisa conquistar territórios, mas eu quero desafiar você a ter um tempo para Deus, um tempo de relacionamento com Deus. Paulo está dizendo, olha, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, apresentei vossos pedidos a Deus. Eu quero desafiar você a ter um tempo com Deus. Nós estamos chamando de TSD, tempo sozinho com Deus. Você e Deus, relacionamento, comunhão com o seu Pai, em nome de Jesus Cristo. O segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês é que é para apresentar com oração e súplicas e com ação de graças. Ah, querido, a gente precisa entender esse negócio de gratidão, de coração contrito, de coração grato, de coração de adorador. Paulo está dizendo, olha, tenha um relacionamento maior com Deus, que não quer andar ansioso, não ande ansioso. Como não andar ansioso? Tenha um tempo com Deus, tenha um tempo de oração, um tempo de súplica, mas não é súplica, pedir, me dá, não. É um tempo com ação de graças. Ele já fez tudo que a gente precisa. Ele olhou dos céus à terra, não viu nenhum justo sequer, enviou Jesus, nos amou de uma maneira tão grande, tão forte, que deu o seu Filho. Não é de qualquer maneira. Deus é Senhor, não é nosso empregado. Não entre em oração com Ele, achando que Ele é o seu servo, nós que somos servos. A gente precisa entender esse negócio. Ele é o Senhor, Ele é quem governa, não é do nosso jeito, o governo dele está sobre nós. Nós aceitamos assim, e é assim que é o melhor, é assim que é bom, é assim que a gente vive mais, porque Ele sabe o que é melhor. Entrai com oração e súplicas e ações de graças. É Deus o Senhor, quer ser adorado, não por necessidade, não porque precisa de adoração, a gente é que precisa dele, ele quer ser adorado. Entrai, Paulo está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo, entrai com oração, relacionamento, com súplica e com ação de graças. Entra com adoração, fale com o seu Deus, agradeça mais do que peça. Agradeça mais, em vez de pedir mais, com ações de graça. O terceiro ponto é apresentem seus pedidos a Deus. A Deus. Olha, não tem outro caminho, não tem outra solução, não tem nada que se possa colocar no lugar de Deus. Ah, não tem não. Eu quero falar com você. Deus
o nosso Deus, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus do universo, o Senhor dos senhores, é o único Deus digno de ser adorado. Ah, não coloque outra coisa no lugar dele, não. Ele não abre mão de ser adorado, de ser o primeiro. Ele quer ser amado em primeiro lugar. Não dê o lugar a outro Deus na sua casa, na sua vida, através da sua palavra. Não coloque outra coisa em primeiro lugar a não ser Deus. Deus precisa estar em primeiro lugar na sua vida. Em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Para quem que você está apresentando os seus pedidos? Talvez você esteja ansioso, talvez você esteja desesperado, não sabe o que fazer, não encontra uma saída, não sabe o que fazer, mas talvez você está pedindo para o ser errado, para o Deus errado. Apresentem os seus pedidos a Deus. E a Bíblia diz que o caminho que leva a Deus, a esse Deus verdadeiro, é Jesus. Jesus, ele mesmo falou, João capítulo 14, versículo 23, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele completa esse versículo dizendo, ninguém vai a Deus, vai ao Pai, a não ser através de mim. E aí, pastor, o que eu tenho de benefício aceitando Jesus como Senhor, tendo Deus como Senhor da minha vida, orando a Ele, tendo um relacionamento com Ele, sendo grato a Ele, sendo adorador dEle? Tem vida eterna, mas tem mais também nessa terra, tem vida de abundância na terra. E aí tem paz. Você quer paz? E a paz de Deus, versículo 7, que excede todo entendimento, que ultrapassa a nossa mente, o nosso entender, ele guardará, essa paz, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Você quer paz? Você está ansioso? O seu lar está esmorecendo, está tendo avarias aí, não há entendimento, comunhão, está precisando de paz. E eu quero dizer para você que está me ouvindo, está me vendo, Jesus é o príncipe da paz. Um dos atributos dele é paz. Quando ele estava para ser assunto aos céus, ele disse, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dar, mas a paz que ele estava dizendo lá é shalom, paz completa, felicidade plena, alegria abundante. É essa a vida que Deus tem para você. Esse é o programa Viva Mais. Viva Mais. O meu papel aqui é desejar e querer muito que você viva mais na presença de Deus. Amém? Deixa eu orar por você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração, deixa eu orar por você, Pai. Nós estamos aqui com os teus filhos, Pai, e eu quero clamar tua presença santa neste lar, a tua paz sobre este homem, sobre essa mulher, sobre esses jovens, Pai. Que o Senhor, Pai, seja verdadeiramente, Pai, adorado por essa família, adorado, Senhor, por este que me ouve. Eu quero te clamar a tua bênção, a tua paz, o shalom dos céus sobre esta pessoa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu abençoo você com paz, eu abençoo você com salvação, eu abençoo você com vida em abundância, e esta vida é através de Jesus Cristo. Eu quero abençoar você, especialmente hoje, com paz, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu quero te convidar a estar comigo na próxima semana, próxima segunda-feira. Quero agradecer a pastora Cordélia. Vem cá, querida, deixa eu dar um abraço em você aqui, agradecer a Deus pela sua vida. É minha filha querida de Vitória, esteve conosco. Quero louvar a Deus pela sua vida, viu? E quero falar com você. Viva mais, em nome de Jesus.
Despeça deles ali, dê uma palavra. Eu agradeço a oportunidade, esse dia muito importante de estar falando com você e queria te deixar uma palavra. De verdade, em Cristo a gente tem vida, querida. Não deixa para depois, não. Faça hoje, viu? Amém? Nós abençoamos você, em nome de Jesus. Amém. Até semana que vem, viu?